faz uma obra tão linda, extraordinária como essa. Queridos, não é só barulho, embora tenha muitos. Não é só volume de som, embora esteja em alguns momentos muito alto. De fato, é um mover tão incrível de Deus, do qual os dias acabam revelando algumas coisas que, se não fosse desta maneira, jamais aconteceriam em nossa vida. Se não fosse dessa forma, jamais aconteceria. Ambientes assim são ambientes de muita liberação de favor, de graça, de amor, de cura, de vitória, de milagre, de cumprimento de promessa. Por isso que saber se posicionar em momentos assim, estar atento de acordo com que o vento do Espírito sopra e se mover para o lado que esse vento está soprando, é imprescindível para poder absorver e viver aquilo que Deus está fazendo. Você nem imagina o quanto de portas foram abertas essa noite, nesse momento de adoração. Foi, irmão. Portas que não abririam de outra maneira, querido. Algumas portas que jamais vão abrir porque nós estamos batendo. Algumas portas jamais vão abrir porque nós achamos que temos a chave, porque nós estamos no favor dos outros, porque nós temos indicação. Algumas portas só são abertas porque Deus as rompe. Deus as rompe. Você não tem ideia a quantidade de milagres que foram liberados aqui nesse lugar. Talvez você nem perceba. Talvez você até esqueça de uma dor crônica que vem te incomodando há muito tempo. Mas eu creio que numa noite como essa o Senhor fez simplesmente algumas coisas assim desaparecerem. Por quê, pastor? Porque se agrada o Senhor de quando a sua igreja o adora. Porque se agrada ao Senhor de quando a sua igreja entra em estado de adoração. Algumas coisas nós fazemos para Deus porque são ações concernente à nossa retribuição em relação a todo o favor que Ele nos faz. Mas adoração não. Adoração não é retribuição de favor. Adoração não é retribuição de favor. Adoração é execução de propósito. Nós fomos criados para adorá-lo. Independente se há favor ou não, se há vitória ou não. Como diz o bom escritor da Bíblia, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem ovelha nos campos, ainda que a malhada, e ele segue dizendo assim, olha, todavia, o tempo todo o tempo, independente das circunstâncias, dos momentos, eu adorarei ao Senhor. Adorarei, no sentido original desse texto, ele nem está dizendo só eu adorarei ao Senhor, ele está dizendo assim, ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. E no final ele diz assim, ó, todavia eu saltarei de alegria na presença do Senhor. Saltarei de alegria, porque nossa parte emocional não deve estar condicionada aos eventos dessa vida. Nossa vida emocional não deve estar condicionada aos eventos dessa vida. Nossa vida emocional deve estar condicionada aos eventos dos céus. Ele libera a palavra lá. É lá que acontece tudo, irmãos. É lá que acontece tudo. 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 Estou vendo a Carlice, seu esposo aqui. Eu me lembro quando o irmão Josias me ligava chorando. Eu dizia, irmão Josias, a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. A última palavra é do Senhor. O pastor, o médico falou, a última palavra é do Senhor. A última palavra, irmãos, é o que é liberado lá, é o que é dito lá, é o que é resolvido lá, é o que é decidido lá, é o que é assinado lá no céu. Aleluia. Esses dias têm sido dias de muitos desafios, mas queridos, desafios dos quais dia após dia o Senhor com sua bondade tem nos dado plena vitória. A forma com que Deus tem se revelado tem esclarecido muita coisa, tem providenciado muita coisa.
A movimentação em relação a Deus, nos que diz respeito a nós como igreja, queridos, está grande. Há um barulho no mundo espiritual muito grande em nosso favor. Os próximos dias, como nós temos dito aos irmãos, e eu sei que a igreja já respira isso, serão dias de um novo tempo. Por quê? Porque será marcado por um novo templo. Deus nos deu um outro lugar, do qual logo, mês que vem, semana que vem eu já tenho a data de inauguração, mês que vem nós estaremos adorando Jesus. Lugar aonde nós vamos poder reunir sem preocupação os irmãos no domingo de manhã, junto com os irmãos no domingo à noite. Hoje já nós não podemos mais, não temos espaço para isso, mas nós teremos lá, imagina esse culto aqui, domingo à noite, junto com todo mundo. Dobre a quantidade de pessoas que está aqui e imagine esse povo cheio do Espírito Santo. Eu tenho dito para os irmãos que a manifestação da generosidade de Deus acontece via igreja. Se existe algo que Deus não faz, se existe algo que Deus não faz, é aquilo que nós podemos fazer. E quando nós entendemos o nosso papel, a nossa parte, e executamos, Deus então, de forma deliberada, faz a parte dele. Nós não devemos nos preocupar se Deus vai fazer a parte dele. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Nós temos que estar preocupados em fazer a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, queridos, nós podemos deitar e dormir. Quando nós acordarmos, a vitória do Senhor vai estar lá. Deus sempre, em tudo, é fiel. Os recursos que nós precisamos para essa mudança estão condicionados não às coisas dessa vida, à nossa fé, à nossa capacidade de crer no Deus provedor. E sabe Deus? Deus está fazendo. Deus está fazendo. Um dos caprichos de Deus em relação à nossa igreja, depois de ter providenciado o local, foi ter começado a se mover fortemente em um dos ministérios que nós temos como mais precioso aqui dessa igreja, que é exatamente o ministério infantil. Existe uma movimentação muito grande. Quase toda a madeira que precisa para fechar todas as salas já foi comprada. Foi ofertada, já está lá. Terça-feira agora chega as pranchas para o altar. Durante a semana nós vamos comprar os sarrafos para o madeiramento. Por quê, pastor? Porque Deus está fazendo, irmãos. A obra de Deus é suprida por Deus. A questão é, aonde estão as fontes dele? É com quem que Deus pode contar para fazer algo grande? Deus está fazendo assim. Quase todos os dias eu recebo ligação ou mensagem de pessoas perguntando o que está precisando. Pastor, existe uma grande lista? Sim. Mas olha, queridos, se existe algo que nós não temos mais, é preocupação. Sem perder a responsabilidade, já perdemos a preocupação. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando de uma forma extraordinária, incrível. E nós estamos assistindo o que Deus está fazendo. Se você quer no seu coração, de alguma maneira, deseja ser participante, existem muitas formas de fazer isso. Muitas maneiras. Uma delas é ofertando e dizimando essa noite. Porque os recursos destinados são exatamente para atender aquilo que nós como igreja entendemos que para esse tempo é importante. Só o fato de sabermos que nós poderemos ampliar todos os projetos que hoje nós temos em execução e ainda implementarmos outros que nós não podíamos, porque nós não temos espaço, irmãos. Nós não temos espaço. As pessoas, os adoradores, os salvos foram vindo para cá e foram invadindo esse lugar e tomando conta de todos os espaços. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, olha,
Eu acho que Deus viu que nós somos muito espaçosos, por isso nos deu um lugar muito amplo. Nos deu um lugar muito amplo. Nossa última preocupação dentre todas, já não é mais, era cadeiras. Deus está movendo. Alguns dias atrás nós ganhamos 50 cadeiras, das que nós já temos mais 50, e Deus ainda continua movendo e Deus continua fazendo. Eu creio que Deus vai fazer algo grande. Eu creio que Deus vai fazer algo grande no MFA Kids. Não é mais missão, MFA Kids. Eu creio que Deus vai fazer algo grande no MFA Jovens. Eu creio de todo o meu coração que algo extraordinário vai acontecer. E olha, talvez um dos fatores que eu acho mais incrível, que eu acho extraordinário, é que Deus nos permite sermos participantes de tudo isso. Ai, como é bom, irmão. Como é bom ser participante. Não somos dono. Eu disse de manhã e repito de novo: Ele não morreu na cruz para promover um homem. Ele não morreu na cruz para promover um homem. Ele morreu na cruz para estabelecer uma igreja. Uma igreja. E a minha alegria sobre isso é tamanha. Domingo passado aconteceu algo aqui na igreja. Eu senti desejo de compartilhar com vocês, como eu fiz de manhã, para que vocês entendam tudo que aconteceu, porque algumas coisas aconteceram aqui domingo passado, das quais não é comum para nós como igreja. Quer sentar um pouquinho, Rafa? Quer sentar um pouquinho, Frei? O Vitor Cota ali. Não é comum para nós como igreja. Uma das situações nesse momento de adoração aqui foi o irmão Edésio aqui do lado com o saxofone, eu sentado, foi alguém profetizando aqui para mim, foi outros dois, pastor Edson e pastora Simone, se eu não me engano, lavando os meus pés. Algumas pessoas ficaram muito confusas com isso, e eu não quero que em nada você pense que isso é autopromoção. Não pense que isso é idolatria em relação a alguém, talvez um desinformado ache que isso é se curvar aos pés do homem. Querido, eu vou te explicar o que aconteceu. Quando eu recebi uma profecia aqui, missionária Carol, no momento em que eu recebi a profecia, no momento exato que eu recebi a profecia, Deus me dava uma visão. Quem profetizava para mim dizia assim: ó, eis que eu estou essa noite te dando novos dons. Novos dons. Quando a pessoa disse isso para mim, Deus me deu uma visão. Primeiro, Deus me dava uma capa. Não vou entrar no mérito do significado, isso será revelado ao longo do tempo. Primeiro, uma capa azul. Segundo, Deus me dava um cajado ainda maior do que eu já tenho. Eu entendi no meu coração esse tipo de movimentação. E primeiro, é bom que você entenda que Deus não estava falando apenas de mim quando Deus fazia isso. Algo que estava acontecendo ali era para que eu entendesse que naquele momento eu estava como uma representação, não um representante, uma representação de toda a igreja. O Senhor está dizendo: estou colocando isso sobre a minha igreja. Segundo, quando os meus pés foram lavados, eu tive uma segunda visão. Uma segunda visão. Algo que teologicamente eu já entendia, mas nunca tinha associado a esse momento. Quando isso acontece na igreja, quando lavaram meus pés, eu estava de novo como a representação da igreja, não um representante, a representação. Porque como fariam isso com os pés de todos aquela noite? Deus me fez saber, como acontecia naquele tempo, todas as vezes que alguém chegava de fora com os pés sujos, havia um servo ali designado para lavar os pés, para que aqueles pés sujos daquele lugar por onde ele andou entrasse em um novo ambiente com os pés limpos. O Senhor me disse assim: ó, eu estou lavando os pés da minha igreja. Não eram os meus só. Eu sou igreja, irmão, mas não era só os meus. Eu estou lavando os pés da minha igreja e estou removendo dos pés dela a sujeira da caminhada.
para que ela entre com os seus pés limpos e santos neste novo ambiente, neste novo tempo. Aquilo que era sujeira de lá vai ficar restrito lá, porque para este novo lugar eu estou tornando limpa a vida da minha igreja. Eu falei: Senhor, Senhor, como é bom entender isso, amado. Parece absurdo, talvez até seja. Confesso que minha alma acelerada ainda é muito restrita quanto a esse tipo de informação, porque algumas pessoas sabem que Deus existe, mas são tão limitadas quanto a ação de Deus, por isso vivem tão pouco em relação ao que Ele faz. Mas olha, o mesmo Deus que falou com Abraão, o mesmo Deus que falou com Isaías, o mesmo Cristo que se revelou a Paulo, é o mesmo que está aqui essa noite, irmãos. É o mesmo que está aqui essa noite. Se prepare, amado, se prepare, porque os próximos dias serão dias de uma movimentação extraordinária. Coisas incríveis, irmãos, incríveis vão acontecer. Eu preciso usar essa palavra para você ter noção do que te aguarda. Coisas assustadoras vão acontecer através de você. Pessoas vão ficar apavoradas pela forma que Deus está te levantando e o quanto Deus vai te usar. A primeira pessoa que vai ficar assustada com um tanto de Deus vai ser você. Falar assim: não, eu sei que eu tenho, mas eu não sabia que era tanto. Não, é Deus, é uma dose maior para esse novo tempo. É uma porção dobrada para essa nova história, para essa nova página, para esse novo capítulo. E olha, é sobrenatural, tá? Mas vai tocar tudo, queridos. Vai tocar a tua vida espiritual, vai tocar a tua vida familiar, vai tocar a tua vida financeira, vai tocar a sua saúde, vai tocar a sua vida financeira, pastor. Vai tocar a sua vida financeira, sim. Vai haver uma movimentação muito, 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 muito grande. Muito grande. Aleluia. Até aqui foi só preparação. 5 anos. Nós não temos problema de memória, amados. Nós não temos problema de memória. Nós sabemos da onde nós saímos. Sempre teremos por origem a igreja da garagem. A igreja da garagem. Nós fizemos a metragem do altar, do qual nós sempre sonhamos. Eu disse para os irmãos: um altar que coubesse o coral, um altar que pudesse colocar as meninas da dança. Elas sempre se espremeram aqui. Nunca o ministério de dança, nunca o ministério de dança reclamou por falta de espaço. Teve dias aqui que elas dançaram todas. Era 3 aqui, era 3 para lá, era uma lá, era um monte aqui no corredor. Nunca elas reclamaram. Hoje eu estava fazendo a medição, mostrando para os irmãos o tamanho do altar da igreja. Lá, 10 por 5, 50 metros quadrados, equivalem a um pouco mais de 50% essa sala aqui, ó. Um pouco mais essa sala, o altar da igreja. Já pensou, gente? Já pensou? Um pouco mais, até aqui, ó, passando aquela parede aqui, ó. Para ninguém ficar se espremendo, irmão, porque é um perigo. É um perigo quando Deus pega o E10, que esse saxofone, ele sai voando essa igreja, irmão. Tomar uma saxofonada daquela na orelha, você cai arrebatado, não levanta mais. É um perigo. Quando esses meninos resolvem catar esse tambor da bateria e saem andando pela essa igreja tocando bateria. Por que, pastor, é tão grande? Queridos, porque a visão que Deus tem nos dado é para tocar centenas e centenas de pessoas. Ontem eu disse aqui no Encontro de Casais que a gente está orando para que Deus toque Barra Velha. Porque até então parece que foi um campo que nós não tínhamos assim acesso nenhum. Quando terminou o culto, eu peguei as fichas nas mãos. Era de pessoas que nos visitando, era só pessoas de Barra Velha. Quantos hoje aqui de Barra Velha nós temos? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha, obrigado. Vocês são uma bênção. Vocês são resposta de Deus para nós em relação à nossa oração.
resposta de Deus em relação à oração. As pessoas sempre vinham de lá, agora estão começando a vir de cá também. Aleluia. Sonhando com a possibilidade da nossa escola de adoração, irmãos. Quando eu escuto irmãs como a Karine, diz: pastor, eu sonho em tocar bateria. E nós sonhamos em ter uma mulher aqui tocando bateria. Amém, Karina? Amém. Sonhamos também. Sonhamos com isso também. Para isso, para tanta coisa assim, Deus tinha que nos dar um lugar tão grande. Tão grande, tão grande. Eu estive com alguns irmãos, aqueles tiveram disponibilidade. Nós estivemos lá, tive com alguns irmãos e eu disse para os irmãos assim: irmãos, foi algo desta maneira que você sonhou? Eu disse: pastor, é muito grande. Eu falei: pois é, foi isso que Deus ouviu, foi isso que Deus entendeu, foi isso que Deus viu enquanto você orava. E nós sempre dizíamos: nós não sabemos como é que Deus vai fazer. Mão de Deus, cheio de expectativas, porém não tinha nenhuma possibilidade, não tinha nenhuma proposta. Mas assim, olha, irmãos, aprove a Deus, aprove a Deus, aprove a Deus nos confiar um novo lugar e um novo tempo para nós podermos tocar novas pessoas. Eu passo lá na frente, eu já passo sonhando com, por favor, não se sinta ofendido. Nós vamos ter muito trabalho. Nós teremos muito trabalho. Muito trabalho. Mas eu passo sonhando com essa centena de pessoas que o Senhor vai trazer. E o que o Senhor vai nos confiar. Você pode ficar de pé comigo essa noite?